Bom dia, gente. Chegou aí a nossa tão esperada quarta-feira, uma convidada super especial. E como nós estamos falando o tempo todo de inovação, transformação, esse momento, né, com muitas mudanças, nada melhor do que nós tocarmos num assunto tão importante que são as pessoas, né? Que a inovação, para acontecer, ela tem que partir das pessoas. E o tema que nós vamos abordar hoje é como destravar, né? Como conseguir trazer o potencial das pessoas em todo o processo, não só da inovação, mas no processo de transformação. E a nossa convidada é a Cleila. Tudo bem, Cleila? Bom dia. Bom dia, Cauana. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com você de novo nessas conversas gostosas. Cleila, conta para nós um pouquinho quem é você, conta da sua experiência, como que você chegou até aqui, aonde você está hoje. Olha, Cauana, tudo começou com um espírito inquieto de uma criança que nasceu lá em Santa Catarina, numa cidadezinha bem pequenininha, e que, de repente, começou a se interessar por coisas da natureza. O meu pai achou que eu podia ser médica na época, né, 1952, 53, 55. E aí ele começou a comprar uns fascículos chamados Medicina e Saúde, que vinha semanalmente, assim. E eu comecei a olhar tudo aquilo, mas eu comecei a me interessar desde sei lá, 10 anos de idade, pela última página, que era a página de psiquiatria. Ou seja, que tinha a ver com a mente, que tinha a ver com questões mais do mistério do ser humano. E aí eu fui para Blumenau me preparar para fazer um cursinho para estudar o científico, para fazer depois medicina, e nesse meio de caminho eu descobri que tinha um curso de psicologia em Curitiba, porque na época não existia curso de psicologia, e aí em 1971 eu estava entrando na terceira turma de psicólogos do Paraná, que é o único curso que tinha na época, e realmente encurtei, né? Eu não fui fazer medicina, fui fazer psicologia. E desde então tem sido isso, sabe? É algo a gente até vai falar daqui a pouco por coincidência, até não tinha planejado isso, mas é algo de vocação, né? Trabalhar com a questão humana é vocação desde que eu era criancinha, porque é essa curiosidade de saber mais sobre o ser humano. Depois eu vim para cá, fiz vários cursos, muitas outras formações, fui conhecer mais o ser humano também na sociedade, fiz mestrado em sociologia, e trabalhei em algumas instituições, né, na rede ferroviária como gerente de recrutamento e seleção, depois trabalhei em duas secretarias, uma de Estado, na área de saúde mental, fui chefe da saúde mental do Estado do Paraná, depois trabalhei na área de educação, mas em paralelo, depois fui diretora antes do Instituto Paranaense de Psicologia da PUC, que era um instituto que trabalhava com extensão, ensino e pesquisa, mas desde essa época da PUC, desde lá 1985, que eu saí da rede ferroviária, eu tenho trabalhado como consultora. E sempre tenho tido, então, algum sócio, né, numa empresa de consultoria. E na época era consultoria, então trabalhávamos com desenvolvimento, porque o campo que eu gosto é aplicar isso que eu sei do ser humano nas organizações, relacionado à sua profissão e ao seu trabalho, né? É o que eu mais gosto. Então, tenho tido empresas de consultoria com diferentes sócios por questões da vida, né? E, e é isso que me encanta. E os sócios sempre são aqueles que trazem aquele complemento que você não tem, né? Porque você não é capaz de tudo. Então, tem sido muito isso, sabe, Cauana? E aí tenho trabalhado com vários tipos de empresas e organizações em geral, né? Nesse processo de desenvolvimento. A palavra maior, né, que abrange tudo, é desenvolvimento. E é muito legal, né, Leila? É um caminhar aí de tanto tempo, é tanta experiência que agora você já pode, né? A gente pode dizer, tem total autoridade para falar neste momento sobre a transformação das pessoas. A gente tem falado muito sobre a startup, sobre as habilidades, sobre, né, o comportamento aí dos empreendedores, sobre o que eles gostam, quem eles são, né? Acreditar. E aí, quando a gente fala de negócio, hoje também está mudando um pouquinho as empresas, o que as empresas esperam de seus colaboradores, né? Como que esse colaborador tem que entregar, tem que se comportar, e eles também
para as empresas, né? O colaborador para a empresa para o colaborador. Mas como que a gente pode destravar, vamos dizer assim, o potencial pleno de cada pessoa? Porque isso é uma coisa muito difícil. Você já disse, Cauana, é muito difícil. Bom, primeiro eu vou escolher essas duas palavrinhas que você colocou. Você usou destravar e pleno, né? Bom, vou começar aqui pelo pleno. Eu prefiro, Cauana, colocar o máximo possível. Então, destravar o máximo possível para aquele momento. Porque o pleno, Cauana, é impossível. Aliás, tem um filme que eu não consegui resgatar, ou uma série nesse momento, falando de uma moça que conseguiu desenvolver plenamente a sua uso máximo da sua capacidade intelectual. E ela tem superpoderes. É uma ficção. Na ficção é possível, né? A gente viu no Matrix lá o Neo, e, enfim, são pessoas que desenvolveram, digamos, quase, né, plenamente o seu potencial. Mas, na vida real, a gente não vê isso acontecer. A gente não conhece nenhum caso. Se você for olhar na nossa vida, na nossa existência, não tem nenhum caso, nem sequer o Deepak Chopra, né, que trabalha com esse processo, né, nem sequer o Dalai Lama, que vive que é um sujeito iluminado, nem sequer nenhum estadista, nem o Winston Churchill, que foi um gênio, né? Não existe ninguém que conseguiu destravar pleno potencial, né? A gente nem sabe o que é isso. Então, eu prefiro trocar a palavrinha pleno para o máximo possível para aquele momento, para aquele tempo. E claro que se eu consigo desenvolver plenamente nesse momento, daqui a 2 anos, quem sabe, eu possa estar melhor ainda, ou seja, eu consiga ter destravado, né, mais ainda. Então, é claro que isso é cumulativo, e eu vou ficando cada vez mais capaz. Mas o pleno fica mais no nível da ficção do que da realidade, né? Agora, a palavrinha destravar, Cauana, justamente ela cabe bastante quando a gente trabalha com coaching. Inclusive, essa palavrinha é usada por coaches que trabalham fora do Brasil, né? Como justamente seria o cerne, né? O foco principal dos processos de coaching. Não só dos processos de coaching, destravar, né, o potencial das pessoas, também pode ser feito através da psicoterapia, através do mentoring, tem processos outros, certo? Mas o coaching, digamos que é um processo bastante apropriado para isso, porque ele visa isso. Agora, além dessas duas questões, o destravar tem a ver com que o sujeito acesse, né, algumas daquelas, digamos, desenvolva, o amplie a capacidade de uso, né, de algumas competências, né, como eu já falei, não é o pleno, são algumas das competências. Então, a gente pode trabalhar num processo, entre aspas, guiado para fazer isso. Mas, veja só, não é simples, você disse que não é simples, que é difícil. Então, não é simples, por quê? Porque não é como mudar um algoritmo de uma inteligência artificial, certo? Então, o que é um algoritmo de uma inteligência artificial? É aquele processo que permite que o resultado seja aquele que a gente quer. Isso para uma inteligência artificial. Só que o ser humano não é essa inteligência artificial, né? O ser humano digamos, é composto de mais elementos do que circuitos cerebrais. Mais. Então, eu acho que há uma certa confusão hoje na sociedade, no entendimento das pessoas sobre a facilidade com que algumas coisas podem acontecer no ser humano. Eu entendo que os mais jovens, as pessoas que têm, sei lá, 25, 30 anos, até essa idade, como elas já nasceram num ambiente que tem computação e tem internet, talvez elas tenham uma identificação tão grande que elas não percebam que o ser humano não tem essa mesma condição, porque elas nasceram e aprenderam que com pouquíssimo esforço elas conseguem um resultado grande na internet,
na área de computação com a inteligência artificial, né? Então, você quer fazer uma pesquisa, né? Quem nasceu já na época que eu nasci, quando queria estudar alguma coisa, tinha que pegar vários livros, né? Ir na biblioteca, porque eu não tinha nem acesso. Então, era muito mais difícil conseguir as coisas, né? Então, essas pessoas mais jovens confundem a facilidade da internet com a facilidade do ser humano, que tem outra dimensão, não tem a mesma dimensão da internet ou da computação, né, eletrônica, digamos assim. Então, e os mais velhos, alguns mais velhos, acreditam que a ciência na época não era boa, mas que hoje em dia a ciência vai conseguir, está conseguindo, né, dar soluções que permitem que as pessoas consigam resolver problemas de forma mais fácil. Mas não é assim, isso é trocar um pouco a ideia de simplicidade por simplificação. Não é assim, é bem mais complexo o processo, Cauã. Acho que a gente pode ir falando, mas o processo com o ser humano é bastante mais complexo, porque o ser humano tem 4 dimensões psíquicas, né? Que é a parte do corpo, né? A parte da razão, né? Que alguns chamam de mente, mas a mente para alguns é mais do que só a razão, mas vamos colocar corpo, razão, né? Sentimentos, que tem a ver com o coração, e aquela coisa que alguns chamam espírito ou alma, que tem a ver com onde reside a nossa intuição. A gente é mais complexo do que somente uma inteligência artificial. Veja, eu estou colocando a inteligência artificial como algo mais simples do que o ser humano. O ser humano eu acho que é muito mais complexo do que uma inteligência artificial. Só que a inteligência artificial tem um alcance, né, maior porque ela não tem interferência de nada, ela é puro processo, né, puro algoritmo. Então, ela não tem interferência de medo, de receio, de dificuldade. Então, tudo funciona conforme previsto. E o ser humano não é. Eu adorei, Cleila, vamos dizer assim, essa ligação, né? Eu estou dizendo que a inteligência artificial é mais simples que o ser humano. E você abordou ali um tema que está acontecendo mesmo, né? Essa geração milênio, o que eles entendem? Eles já estão meio que misturados aí com a internet, né? Eles fazem uma fusão, uma junção, e que as pessoas de outras gerações entendem que não é isso. Mas o ponto primordial é as pessoas se misturarem e se confundirem com a internet, né? Nosso potencial é muito maior do que simplesmente uma rede de internet. E as pessoas estão confundindo, elas estão achando que a internet, essa rede, é muito maior do que o ser humano, né? E aí eu entendo que nós estamos com valores meio trocados, né? E valores trocados por quê? Pelo posicionamento, né? Quando a gente ouve muitas pessoas também falando, eu vou ser substituído por um robô, e sente medo, olha como os valores estão trocados. Porque se você entende o potencial que é o ser humano, você jamais vai ter medo de ser substituído por um robô. E vai entender que é impossível isso acontecer, né? Mas nós realmente estamos com essas inversões de valores aí, tanto da inteligência artificial, tecnologia, pessoas, essa transformação que está acontecendo está fazendo um barulho aí na cabeça de muita gente. E é natural que a geração milênio esteja mais perdida nesse processo, porque são pessoas mais novas, com pouca maturidade. Cleila, fala para nós um pouquinho, né, dentro desse processo todo de destravar, você sempre fala uma historinha do Mágico de Oz, porque isso vai conseguir simplificar e mostrar o que nós estamos querendo passar aqui. Eu adoro metáforas, né? Porque as metáforas, elas ajudam a gente de uma forma sintética a falar de algo muito complexo, né? Claro que a gente depois precisa, quando for trabalhar com a pessoa, precisa entrar no complexo. Mas olha, o que é o Mágico de Oz? É um mágico, era um ilusionista, né? Que foi parar subiu num balão e foi parar numa terra chamada Esmeralda. Nessa terra Esmeralda, o que acontece? Havia muitas bruxas más, haviam bruxas poderosas que realmente produziam algo muito ruim em uma rainha ou princesa, não me lembro, que era boa. Então, o mundo mal estava tomando conta do mundo bom. E o Mágico de Oz, então,
começou a fazer umas performances lá para assustar aquelas pessoas daquele mundo, tentando demonstrar o seu poder para convencê-las de que ele era poderoso e poderia salvar essa rainha, princesa boa. Enquanto isso, a Dorothy, uma garotinha, ela saiu de casa porque ela estava com problema com o seu cachorrinho e ela queria evitar dor e sofrimento. Então, ela saiu de casa em busca de um lugar que não houvesse dor e sofrimento. Nessa caminhada em busca desse lugar, ela foi encontrando um leão que queria encontrar coragem, porque o leão era um leão covarde, um homem de lata, que foi perdendo as partes do ser humano porque estava cortando as árvores, então cada árvore que ele cortava, ele perdia uma parte, transformava em lata, e queria voltar a ser homem. Encontrou um espantalho que queria um cérebro. E essas pessoas foram em busca, daí começaram a ouvir falar, foram se encontrar no caminho, de um mágico de Oz que tinha superpoderes, e foram então em direção à cidade de Esmeralda. Só que ao chegarem lá, eles descobriram, né, que o mágico não tinha aqueles superpoderes. Ele estava fazendo tricks, né? Estava enganando, fakes, né? Fazendo processos de ilusionismo para enganar as pessoas, mas que ele, na verdade, não tinha esses poderes, né, mágicos. E aí, na conversa de todo o processo, o próprio mágico começou a se sentir fraco, começou a reconhecer que ele não tinha poderes, que ele não era nada, que não tinha poder nenhum, que era fraco. E aí todos, em conjunto, começaram a trabalhar a ideia de que cada um tinha que encontrar a sua força dentro. Então, começaram a perceber, o mágico começou a perceber que ele tinha, sim, poderes, não eram aqueles fabulosos, mas ele tinha poderes importantes e ele podia, sim, ajudar aquela, porque ele tinha uma inteligência diferente, porque ele conhecia coisas diferentes, ele podia ajudar realmente aquela rainha boa. E a Dorothy descobriu que ela tinha que enfrentar dor e sofrimento para viver a vida e assim por diante, né? Então, o processo fala justamente do que é destravar, né? Destravar é sempre primeiro voltar para dentro. Não tem alguém de fora. Então, nós, coaches ou psicólogos, ou seja quem nós formos, nós não temos um saca-rolha ou um destravador, né? Um objeto, um método, um mágico, destravar o outro. É um processo que a gente pode ajudar do outro se descobrir, mas não é mágico. Deu para entender a ideia da metáfora, Cauana? Super deu, é incrível, né? Eu adoro esses filmes, os livros, essas metáforas que você traz, e aí dividindo um pouquinho aí com o nosso universo, com o nosso ecossistema, porque o que a gente entende, né? Que nós vamos descobrindo a nossa força e o nosso potencial através das nossas limitações e das nossas dores. E quando a gente traz isso para o nosso universo, é exatamente o que acontece. É quando a gente fala de resiliência, como é difícil empreender, como é difícil aprender tudo, como é difícil ter que entender um pouco de tudo. E ali naquelas deficiências, naquelas dificuldades, nós vamos, né, nos redescobrindo. E o que é mais legal, professora? Dentro do contexto que a gente fala de cooperação, né, pegando aí o exemplo da metáfora, eram, né, a gente falou ali, o leão, o homem de lata e o espantalho. Eles juntos, achando que sozinhos não iam conseguir, juntos eles se encontraram e foram encontrando a força, né, que eles achavam, sendo pseudo-enganado por um terceiro, vamos dizer assim, pseudo-enganado por um mercado que fica deslumbrando tudo, as pessoas vão ganhando força junto com as outras, né, identificando o que as outras têm de bom que pode me transformar numa coisa melhor. Então é incrível, né? Linda essa metáfora, incrível como dá para colocar dentro do nosso contexto de empreendedorismo, startup, inovação, transformação, mudança e essa autodescoberta, né? Mas que nós estamos nesse processo, algumas pessoas conseguem entender, outras ainda não, mas faz parte aí de todo esse processo que nós estamos passando. Cleila, conta para nós um pouquinho
sobre o seu livro, né? Você está para lançar um livro agora, e ele tem uma complexidade, né, dentro do conteúdo que você escreveu. Compartilha com a gente um pouquinho sobre o livro. Então, Cauana, esse livro já está, né, nas livrarias, já está na internet, na Amazon e tal, mas o lançamento oficial é dia 1º, né? Uma conversa com a Anne Araújo, que foi uma das minhas mestras, né, em coaching. E esse livro foi escrito justamente um pouco por isso, porque eu creio que a gente tem que colocar outras vozes para falar o que é coaching. E para que pessoas que trabalhem com a ideia do coaching de uma forma um pouco mais profunda e mais, digamos, ética, elas tenham mais voz entre as outras que trabalham, às vezes, algumas ideias aquelas ideias um pouco mágicas do que é destravar e do que é coaching, né? Então, nesse livro, eu procuro trazer resultado de vários momentos da minha vida em que eu tive dúvidas, em que eu fico me perguntando como é que é, o que eu questiono algumas coisas. Então, ele é cheio de artigos, pode ser lido separadamente, ele não tem uma sequência, não é um livro assim teórico daquele tipo manual de coaching, não é assim. Ele é um livro de historinhas de coaching, digamos assim, que inclusive uso algumas metáforas, tem filmes ali que eu faço uma interpretação, né, como Alice no País das Maravilhas, como o Discurso do Rei, como faço algumas, justamente trabalhando de uma forma ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais o que é coaching, o que pode fazer o coaching, dentro das suas limitações e dentro do seu alcance. Então, é um pouco mais profundo, porque eu sou psicóloga, e como eu falei para vocês, eu gosto da questão de não negar que nós somos complexos, né? Eu gosto de lidar justamente com a complexidade do ser humano, é isso, porque o resto é ficção, o resto é ilusão, é ilusionismo, né, do Mágico de Oz. E eu não quero ser Mágico de Oz, né? Eu quero participar de uma caminhada, como você disse muito bem, e seja individual com mais alguém ou em grupo, para que as pessoas se descubram. E você vê que o próprio Mágico de Oz se transformou. Então, isso aconteceu comigo também, isso acontece comigo também em cada encontro, Cauana, você sabe disso. Em cada experiência, em cada momento que eu tenho com um coach, digamos que é o nosso cliente, eu também aprendo, eu também me desenvolvo. Esse é o processo real, né? Esse é o processo fabuloso de poder trabalhar com as pessoas, nesse campo, né, do coaching profissional. Então, é isso. Então, o livro fala disso, né? Tenta trazer experiências da vida, e trabalha com essa ideia de que o desenvolvimento, o destravar, né, depende de várias questões que tem a ver, começa com o desejo pessoal, né, de você identificar quem você é, né, e você daí seguir essa tua vocação. Isso é fundamental, né? Quer dizer, seguir sua vocação, né? No começo você não sabe, às vezes, o que é a vocação, mas a sua orientação, né? Aquilo que é fácil para você, aquilo que você faz com prazer. Então, isso vai fazer, esse caminho, essa direção, permite que você destrave o seu potencial. Se você fizer algo que os outros querem que você faça, que não seja seu, você não vai conseguir destravar o seu potencial. Você vai trabalhar sempre naquilo que é necessário, mas não naquilo que você pode. Então, essa é a questão. Olha só, ouvindo a senhora falar, é isso, né? Você vai trabalhar, você vai entender o seu potencial, vai entender a sua vocação, e isso vai fazer com que você se desenvolva. Quando a gente coloca isso dentro do universo das startups, é bem isso, né? Esses empreendedores abriram mão de alguma coisa, abriram mão de uma formalização, do negócio mais quadradinho que talvez a sociedade estivesse oferecendo para eles, e quiseram fazer diferente, né? E esse fazer diferente exige também muita coragem, né? De ir contra, de assumir um risco que você desconhece, que você não sabe, não está tão seguro com a sua vocação, porque isso vai se descobrindo no meio da caminhada,
né? Não é assim, eu sei qual é, eu vou lá, vou arrasar e sempre vai ser maravilhoso. Isso não acontece. A gente vai descobrindo a vocação, vai descobrindo o potencial, vai descobrindo as falhas, mas é necessário aí muita coragem para conseguir identificar isso, né? Dentro desse escopo, Cleila, da sua experiência, da sua vivência, porque você trabalha com muitos líderes dentro das organizações, e trabalhar com pessoas para desenvolver os líderes, desenvolver essa liderança, o que você analisa? Né? O que essa pessoa tem ou o que ela precisa ter no seu ponto de vista, que você olhe e desenhe ela e diga assim, isso aqui é possível, porque eu sei que todos não são possível de serem líderes, mas alguns a gente olha e diz assim, olha, é assim, isso é possível. Dentro da sua experiência, do seu olhar, né, da sua vivência, o que você identifica nesta pessoa que pode transformá-la num líder? Cauana, a primeira questão, né, é que a pessoa ela tem que se reconhecer, ela tem que fazer aquele processo hoje em dia as pessoas estão muito olhando para fora, né? Elas não olham muito para dentro. Então, o primeiro passo é olhar mais para dentro. Não mais, né? Não estou dizendo que não tem que olhar para fora também, claro que precisa, mas olhar para dentro e tentar o máximo possível se reconhecer. Se reconhecendo e assumindo aquilo que você está dizendo, que é a sua tendência maior, que aquilo que ela faz com facilidade, ela vai conseguir ter um autoconceito, uma autoestima mais elevada em relação a se ela não fosse assim, se ela não reconhecesse isso nela, e ela vai poder, quando ela for conversar com as pessoas, quando ela for dialogar, ela vai demonstrar esse poder, digamos assim, essa capacidade de influência, seja em que campo for, seja se ela for uma técnica, ela vai conseguir convencer porque ela conhece aquilo, seja se ela tiver habilidade de relacionamento, ela vai conseguir convencer porque ela tem uma facilidade de persuadir, enfim, seja que motivo for, ela vai ter essa força. E quando ela tem essa força, pode acontecer uma liderança naturalmente, porque a liderança ela é consequência de uma relação de poder entre as pessoas, certo? Porque a liderança não é uma coisa dada, não é um cargo, não é uma posição, é fruto de uma relação de poder. O poder vem antes da liderança. E o poder está baseado em algumas condições. Uma delas é justamente essa, de você se sentir competente em alguma área, em alguma atividade, e você conseguir assumir isso e expressar isso. Então, isso vai fazer com que você consiga naturalmente ir ampliando e reforçando essa sua capacidade e buscando outros elementos que você precisa daí para completar, né? Às vezes, se você é muito técnico, você pode fazer alguma atividade que te permita poder falar com mais facilidade aquilo que você sabe muito, mas sabe tecnicamente e não sabe expressar. Ou aqueles que têm muita facilidade de falar podem melhorar o seu aprofundamento, né, naquele campo, para poder argumentar com mais solidez e convencer melhor, enfim, são várias formas. Então, é preciso sempre que a gente entenda, né, o que a pessoa tem de potencial. A gente pode desenvolver isso através de vários instrumentos, inclusive de levantamento, a gente chama assessment, né, são instrumentos de análise, e estabelecendo sempre aquela ideia de uma atenção criativa, Cauana. Isso é muito importante. O que é atenção criativa? É sempre deixar a sua vida com um nível de tensão suficiente para você ter motivação para fazer alguma coisa que você precisa para chegar aonde você quer chegar. Então, isso é atenção criativa, uma ideia de Peter Senge, né? um super pensador desse século. Você tem algumas ideias, algum desejo, tem algumas competências, e você tem um plano, um projeto, digamos assim, né, aonde você quer chegar com aquilo, o que você quer. Isso vale para empreendedor e vale para líder dentro de empresa, né? O que você quer, o que você quer da tua vida, né? O que você quer ser quando crescer, né? E aí, dentro dessa ideia, você sempre a gente estabelece, né, pode estabelecer um planozinho, né, que não é rígido, é um caminho, digamos assim, que ele tem que trilhar para chegar lá. Então, o que eu preciso para fazer para chegar lá, né? E aí, mas sempre produzindo essa tensão, né? Ou seja, sempre produzindo, que é uma tensão que mobiliza, né, tua energia para você fazer as coisas. Então, isso faz com que
você automaticamente vai caminhando e vai crescendo, e vai percebendo que você caminhou, que você alcançou teve sucesso naquilo e se motiva você a dar mais um passo. E esse é o processo, Cauã. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu muito mais do que eu tinha perguntado, professor. Foi ótimo, né? Você faz, a gente vai ouvindo aqui, eu imagino que todas as pessoas que nos assistem, eles vão ouvindo e vão fazendo conexões, e vão ligando, e vão entendendo o que até então estava meio obscuro, né? E é claro que essa conversa, né, esse bate-papo é para deixar aquela vontade mesmo de que preciso de mais informação, preciso de mais, né? Porque deixa instigado. Isso é que é gostoso. Deixa esse processo de ainda faltar muito para eu me construir, né? E é isso que nós somos. Ser humano é isso, tá o tempo todo em busca, né, desse equilíbrio e cada passinho vai encaixando ali no todo, vamos dizer assim. Sheila, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa. É um assunto que delicioso para transcorrer aí por muitas horas. Então, eu até vou deixar a dica, né? Leia um livro, compre um livro, tem muita informação ali que pode ajudar nessa construção. Mas deixa uma dica para nós, para a gente encerrar o programa, uma orientação, uma informação que no seu olhar é muito importante nessa construção do ser humano. Olha, eu vou dizer duas coisas, né? Uma para quem está dentro da empresa e outra para quem está, outro para ele mesmo, sozinho. Então, quem está dentro da empresa, né, para que as pessoas dentro das organizações desenvolvam essa capacidade de inovar, de criar, que tem a ver com desenvolver o seu potencial, né, destravar o seu potencial, está tudo interligado, é preciso que o ambiente da organização, a cultura da organização, né, permita que a pessoa arrisque, que a pessoa erre, que a pessoa experimente, ou seja, quanto menos hierarquia, né, de obediência, né, obedecer, eu mando, você obedece, existir, é melhor para esse tipo de condição de criar, de criatividade. Então, o ecossistema, digamos assim, organizacional, que tem a ver com a cultura e com o desenho organizacional, a gente chama design organizacional, como essa estrutura é organizada, ela é propiciadora desse ambiente onde as pessoas podem destravar o seu potencial, né? Se ela for muito estruturada, as pessoas vão só obedecer, e aí não tem como destravar potencial. E para o sujeito, né, para cada um de vocês que está ouvindo aqui, eu diria, olhe para fora, mas pelo menos uma vez por dia, olhe para dentro. Olhe para dentro, reconheça quem é você, reúna as suas forças, perceba tudo que você já conquistou, perceba a sua história, assuma quem você é, porque sem esse foco você vai se perder na rede. Aí é mais uma brincadeirinha, né? Uma metáfora. Você vai se perder na rede. Né? Então, isso não pode. Você tem que se conectar na rede, mas não perder o seu ponto, a sua essência. Caso contrário, você vai ficar muito ansioso, vai ter burnout e não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, olhe para fora, mas não se esqueça, pelo menos uma vez por dia, dá um tempinho para você mesmo, respirar fundo, se conectar com você e, a partir dessa base, realmente se relacionar com o mundo exterior. Eu acho que é por aí. Muito obrigada, Cleila, pela sua participação. Incrível essa conversa. Tenho certeza que os empreendedores, os líderes, as pessoas que estão querendo aí começar 2021 diferente, já esse nosso bate-papo deu um pontapé inicial. E deixando aqui o nome do livro, né, que a gente não pode esquecer em qualquer livraria ali, pode procurar também na internet. É Psicologia, Coach, Fronteiras, Reflexões Impertinentes. É isso, né, Cleila? É isso mesmo. Reflexões impertinentes, porque são coisas que alguns não fazem essas perguntas e eu fiz. Muito legal, gente. Então ficamos por aqui. Desejamos um resto de semana abençoado, aí com muita reflexão de quem nós somos e qual é o nosso potencial. Cleila, muito obrigada. Obrigada a vocês todos e uma boa semana e um bom ano, fim de ano e início de ano novo. Tchau, gente. Obrigada.